Segundo Roberto Margotta, em seu livro Medicina nei Secoli, se a medicina é a tentativa consciente do homem de combater a doença, então ela é tão antiga quanto a própria consciência. E de acordo com as pesquisas desenvolvidas nos séculos XIX e XX, e com as evidências fornecidas pela paleontologia e antropologia, a medicina parece ter se originado de práticas mágicas e sacerdotais. Mais adiante, ele diz que numa gruta na França, chamada Les Trois Frères, foi encontrada uma inscrição que data de 17 a 20 mil anos atrás. Ela mostra supostamente um médico usando uma enorme máscara de veado, o que representa a figura arquetípica do feiticeiro de comunidades primitivas em qualquer época. Essas máscaras de animais eram usadas para afugentar os demônios causadores de doenças e para impressionar o paciente, despertando-lhe a fé nas fórmulas mágicas, sempre acompanhadas de rituais dramáticos e no remédio administrado. Continuando, os feiticeiros confeccionavam amuletos para afastar a doença e o infortúnio. Chama-me a atenção outras expressões como Löwenmensch, o Homem-Leão de Hohenstein-Staller, em marfim de mamute, datada entre 28 e 40 mil anos antes de Cristo. Joachim Rahn, arqueólogo do Museu de Ulm, sugeriu que a figura fosse feminina, pois a cabeça era de leoa. De qualquer forma, em alemão, Löwenmensch é o humano-leão. A peça tem uma curvatura natural adicionada à ambiguidade do corpo antropomórfico e da cabeça felina. Os braços imprecisos e pés de leão. 7 linhas encravadas no braço podem representar um corpo pintado ou escarificado. A forma atual, parcialmente quebrada, ainda indica o uso de maneira ritualística. Já para o arqueólogo Nicolas Conrad, existe a hipótese dos povos do período aurinaciano praticarem xamanismo partindo de sua interpretação sobre o Löwenmensch. Esta pequena peça surge no período do Homo sapiens sapiens na Europa, quando os humanos atravessavam a Ásia e a Europa. Esculturas de humanos são muito raras nesse período, assim como descrições de animais, embora outras peças similares fossem encontradas no estado alemão de Baden-Württemberg. Do mesmo modo, para indicar outro indício de que a máscara pode estar em outros registros arqueológicos, a Vênus de Willendorf nos mostra um exemplo de Vênus esculpida em calcário que é um ícone da arte paleolítica. Ela foi encontrada na Baixa Áustria, próxima de Krems. O lugar é uma rica evidência do período gravetiano. É conhecida simbolicamente como um ícone da fertilidade ou simbolismo sexual. Quando nos deparamos com objetos de tal complexidade de confecção, temos que admitir, por mais primitivos que sejam, que no entorno disso haveria uma grande manifestação sociocultural. E desde o princípio da humanidade, uma simples pele com 2 buracos na frente dos olhos, outro buraco para respirar, penas de um pássaro como coroa, quem usasse tais artefatos poderia apavorar os integrantes da aldeia. Alain Michel Boyer, professor da Universidade de Nantes, na França, no livro L'Homme et ses masques, afirma que o Cro-Magnon é um ilusionista sagrado que surpreende a todos quando veste sua pele de bisão. Com sua peruca de cabelos longos, bochechas que cheiram, e ao dissimular-se por este gesto fantástico,
ele é transformado em outro homem. Esta atitude está longe de ser insignificante. Outra forma de ilusão é quando ele enegrece sua face e seu corpo e se torna um verdadeiro feiticeiro com forças extra-humanas. Boyer continua: já a mulher do Cro-Magnon inverte o interesse da transformação para constantemente se recompor. Por acreditar que ela também se transformaria, ela pinta as pálpebras de malva, coloca camadas de nata misturada ao barro nas rugas da face, como uma máscara de beleza. Talvez, ao aplicar esta nata macia e pegajosa, as mudanças acontecessem, produzindo um sentimento de renovação. Ao colar essas massas de leite no rosto, ela deseja se tornar um bebê novamente. Através da comida da infância, estabelecer uma ligação com a sua gênese. Boyer nos leva a crer que o Cro-Magnon, com a máscara de chifre de rena na cabeça, ao iniciar sua dança no subterrâneo da caverna, amedronta a tribo. Em um ambiente vazio e gigantesco, mesmo quando a pessoa fala em voz baixa, as paredes ecoam. Quando alguma tocha de resina queima, as chamas potencializam o ritual executado. Esta máscara, depois de manifesta, liberta o seu portador dela. Se acreditarmos que eles se mascaram para algum transporte, aonde eles vão finalmente? Para onde eles se dirigem e levam a tribo nesta reduzida escuridão? É o que questiona Alain Michel Boyer, do Museu Barbier Miller de Genebra. Ao olharmos no escuro das sombras desta caverna, a origem da nossa história, observamos que o mascarado revela o seu outro na máscara que ele porta. Embora hoje se conheça alguns eventos de máscara cuja principal finalidade é o divertimento, como as grandes cabeças dos carnavais de Nice ou o Carnaval de Olinda, temos elementos suficientes para pressupor que todos os povos da Terra, ou quase todos, em algum momento da sua história, adotaram a máscara por razões que eram essenciais a eles, vitais. Este utensílio, que em nossos dias parece um banal objeto carnavalesco, provavelmente foi, durante eras, tão indispensável e difundido quanto a vara de pescar ou a roda. Mas para que serve a máscara? É bem provável que se tornar outro que a si mesmo é o desejo de todo mundo. Ser alguém mais fascinante, se proteger do outro, ou talvez de si mesmo. Se disfarçar para cometer gracejos, para permitir dizer palavras que não ousaria em outras circunstâncias. Com toda a impunidade, com alegrias secretas que habitam o fundo da mente. Os foliões vão ao carnaval para amedrontar, esconder. Por um momento se tornam um outro, porque lá, em um dia de carnaval, a máscara permite a liberdade mais furiosa, até mesmo as imoralidades que a vida normal reprime. É bem possível que um sujeito tímido, ao vestir uma máscara, ao cruzar com a primeira mulher que ouse olhar para ele, se transforme em um incorrigível atrevido. O portador está são e salvo, preservado, escondido debaixo da carapaça. A pessoa se torna uma máscara, outra pessoa, uma verdadeira pessoa. A pessoa se torna alguém, uma persona. A palavra persone ou persona é uma expressão do teatro que caracteriza a máscara que o ator veste, mas acredita-se ser de origem latina, considerando que é um empréstimo do perso dos etruscos. Esta palavra, recuperada em uma inscrição na tomba de Eliarguri, na região da Tarquínia, indica uma máscara efetivamente. A palavra origina-se então da Etrúria, perto da região que depois dará o nascimento, no século XVI, da chamada Comédia de Máscaras.
ou para o italiano, a commedia dell'arte. Por outro lado, a palavra maschera significa esconder, fingir. Ela vem do itálico velho, maschera, do latim, mas a origem designa um ser prejudicial, horroroso, um demônio. A palavra masca, em grego, designa ao mesmo tempo a máscara e a face. Federico Dollio, em artigo publicado no livro Arte della Máscara nella Commedia dell'arte, escreve que o decreto de Rotary, em 643, refere-se ao termo máscara com o significado igual ao latino striga, um espírito inóbil que ameaçava o homem, uma crença viva na Idade Lombarda. Também o termo larva significa ao mesmo tempo espírito maligno e máscara, que pode ser encontrado também em Horácio, em que larva é igual a máscara teatral. Nil larva et tragicis opus esse coturnis. Nada mascara o coturno trágico. Dollio nos lembra que a palavra máscara, persona, também é atribuída a atores e escravos sem direitos civis. Todo mundo já participou, pelo menos uma vez, de um carnaval. Viu ou literalmente usou máscaras. As máscaras abrem as portas do imaginário. Elas não escondem, elas transformam. Giovanni Calendoli, no mesmo livro, no artigo La Maschera Teatrale nel Mondo Greco e Romano, escreve que a máscara, considerada como um objeto em si, parece dotada de uma capacidade mágica e religiosa, porque é um instrumento que possibilita a metamorfose de um indivíduo, fazendo-o diferente de si e conferindo-lhe outro poder. A máscara abrange a força necessária e produz a metamorfose. É sim um objeto, mas um objeto carregado de uma energia secreta e sombria. As pessoas comuns não reconhecem a máscara em sua totalidade. Pensam que a máscara apenas esconde, que é evasiva. Porém, para alguém vestir a face que outro esculpiu e pintou, torna-se necessário que tenha consciência da expansão que a máscara carrega para realmente existir como outro ser humano, como outra pessoa. Por vários séculos, o pensamento ocidental ressalta axiomas como eu penso, logo existo. Mas não seria mais adequado dizer eu visto uma máscara, então eu sou? Talvez a verdadeira origem da humanidade foi quando o ser humano teve convicção de si e de uma possível transformação em outro, quando ele teve a ideia de portar um pedaço de casca com 2 buracos diante dos olhos. A máscara é o resultado de uma experiência cultural de um povo e obedece a regras de comunicação. A máscara interroga com a força de um signo. É um instrumento de diálogo, um objeto dicotômico. A face humana não funciona como um sistema de sinais? Alegre ou triste, fechada, com sorrisos, expressões diversas, traduz toda uma forma de comunicação. A máscara, enquanto intermedia a relação com você, quer comunicar, por exemplo. Transmite relações de poder, transmuta ou cria outra persona. No carnaval surge o homem mascarado. Desta forma, como a máscara aparece, é necessário estar em uma comunidade. Ou, em outras palavras, a função da máscara para existir precisa do encontro social. A sua fonte é a sociedade, considera Boyer. Enquanto avança mascarado, ele também contém a verdade da sua máscara. Este simulacro só dissimula para se mostrar a si mesmo, para exibir, fazer uma revelação.
A fascinação que a máscara provoca reside no fato que é impossível descobrir o instante preciso ou imediato que a sinceridade faz lugar ao jogo, a distração para o ardil, a verdade para a simulação, o corpo real para a representação. Ao olhar para todas as pessoas que o espiam, ele pressente que a máscara não pode ser só uma efígie de um corpo no qual ele se apropria como um atributo banal, mas como a fonte de uma nova identidade. Eu me escondo. Então, quem eu sou? Mas eu sou eu e o outro? Eu posso me tornar o outro por um subterfúgio. Boyer ainda joga com outra possibilidade. Se eu sou um outro alguém que eu, supõe-se, é para tentar ser melhor. Se eu quiser isso, eu posso me tornar? Se quer saber quem eu sou, olhe para a minha camuflagem ou o que ela esconde de monstruoso em mim. Como entregar seu eu quando o indivíduo é prisioneiro dele? Como ser liberado de um eu que o empossou? O primeiro desejo ao vestir uma máscara reside, talvez, na tentação de roubar do outro a sua identidade, aquilo que é o contrário de mim, apropriar um pouco de seus poderes, roubar sua energia, roubar até mesmo do outro a imagem de sua face, alterá-la, caricaturá-la, então colocá-la na minha própria face e, como mágica, propiciar uma dupla carga de prodígios. Se a máscara pode ser um objeto belo, a máscara põe em questão a estética da beleza e a teoria da imitação da natureza. Por um entendimento clássico, a arte existe para embelezar a existência e estar em equilíbrio e harmonia com a natureza. Teoricamente, o homem primitivo observa os animais perto dele em todos os lugares. Alguns são aéreos, como os pássaros, e outros vociferam à noite, assustadoramente. Então ele pensa, por que não usar algo dos animais para ornamentar melhor a minha máscara? As penas são bonitas, a pele felina tem poder, quanta flexibilidade e agilidade para dançar. E ao término de sua reflexão, o homem descobriu de uma maneira irrefutável a borda que separa a natureza da cultura. Ele se levanta para viver ao lado das espécies. Ele é distinto do reino animal. Se a máscara legitima o indivíduo, se institui o ser humano como a única espécie que pode prestidigitar com os reinos, animal ou vegetal. O primeiro escultor de máscaras também foi o primeiro homem que quis impor na imagem de uma face os ecos de outras faces, as formas animais, que pediu emprestados ornamentos aos quadrúpedes ou às aves, revelando um jogo de signos de uma vida diferenciada. Os egípcios utilizavam figuras animais para representar o divino, adaptando-se ao corpo humano. Embora essa combinação de características zoomórficas pareça primitiva, sua interpretação não deve ser literal. Era possível que o poder de um deus pudesse se exprimir em um animal sagrado, a exemplo do touro negro Apis, de Osíris, ou Tote, o deus com uma cabeça de íbis que deu à luz a si mesmo, verdadeiras máscaras. Porém, nem o animal, nem a estátua eram o Deus. Animais e objetos representavam valores mais complexos, mais misteriosos, onde os homens jamais poderiam assimilar sua verdadeira essência. Em Tebas, não confundir com Tebas do território grego, o rei da guerra era Montu,
importante divindade nacional que possuía a cabeça de um falcão. Mas Amon diminuiu sua magnitude, defendendo sua posição de filho dos deuses. Sekhmet, a deusa com cabeça de leoa, era aclamada pelos faraós por proteção e poder nos campos de batalha. Set, deus do caos e de violência, era representado por um chacal. Já Horus, um dos mais antigos deuses egípcios, era representado por um falcão. O disco solar que aparece em Hathor, a deusa do amor, da sexualidade feminina, da música e alegria, também é considerado uma forma de máscara. Estas efígies são das quimeras, das criaturas fabulosas, fantásticas, todas formadas de partes discrepantes, com empréstimo de várias espécies. São seres híbridos, pertinentes à natureza da máscara. A miscigenação dessas efígies e como se apresentam provocam sempre um fascínio. Na África, a máscara, por vezes, tenta reconstituir o aparecimento do universo, com denominação definida entre os reinos animal e humano. Vive a interpenetração, a amálgama. A união da face humana com os atributos animais levam a formas inumeráveis. Máscaras rodeadas com uma cobra, máscaras para encabeçar de bovino, de felinos, de antílopes, de crianças, tantas quanto as diferenciações biológicas e as intenções mais elementares. Pássaros pousam no topo de cabeças humanas, parecem nos pôr pasmos na presença de uma natureza e uma humanidade recomposta. O pássaro presente nas máscaras, mais que qualquer outro ser vivo, demonstra o interesse humano em associar-se a um animal. Este calau, empoleirado no alto de uma cabeça, cujo bico tenta bater o topo da testa, pode querer dizer: abra esse crânio. Nestas máscaras do Yorué, da Costa do Marfim, supõe-se que a divindade que a efígie representa aniquila o efeito da decomposição do cadáver, símbolo de purificação da aldeia, remove venenos. Uma vez que toda a morte gera uma comoção biológica e social, o pássaro se tornaria a metáfora de um regulador. A combinação das formas humanas e animais, a presença de um calau em uma crista, chifres de carneiro na face de mulher, a estilização e o sagrado permitem a demonstração de forças ocultas que vêm de outro mundo, porque este ser força tem duas naturezas, uma escondida, secreta, e a outra temporariamente visível, palpável, corpórea, onde as máscaras são os verdadeiros sinais. Na África, estas máscaras supõe-se que não têm a função de traduzir, mas de evocar a presença do oculto. Elas não são representações, são metáforas de sinais extraídos do invisível. Portanto, não são imagens de homens reais, nem de pássaros reais, nem de carneiros reais, mas das visões daquele símbolo adotado. Antes, elas têm uma função emblemática. Para marcar essa dualidade, o homem disfarçou-se em animal ou vice-versa. O antepassado animal que gera um clã adota uma aparência humana. Seria então necessário evocar este iniciador em seu aspecto primitivo. Nas diversas manifestações por máscaras, é possível ver, de repente, por uma fenda, mudanças surpreendentes. O focinho do animal se parte para mostrar seu interior, que na realidade é uma face humana. Durante as cerimônias, os portadores tiram de suas máscaras efeitos desconcertantes. Águias abrem suas asas para revelar um cachorro. O cachorro abre o focinho para mostrar uma face humana.
e até mesmo a máscara de um corvo é articulada para fazer seu bico abrir. No Alasca, o mecanismo se repete pela máscara dos Inuit, que representa a dualidade da existência, uma vez que o humano é a dissimulação do animal. Por um sistema de janelas removíveis, os dois seres coexistem em um objeto só, que se transforma em um piscar de olhos. O animal é uma reminiscência do tempo onde a separação não tinha se tornado realidade, considerando que exatamente a máscara representa a divisão, a dicotomia, a separação inicial, a deslocação e a dispersão dos reinos que podem, no tempo de uma cerimônia, se refazer. Afinal de contas, essas máscaras, estes búfalos, estes antílopes estilizados pelo seu poder ou sua graça, não seriam alegorias de divindades que ninguém jamais viu, uma vez que ninguém pode realmente vê-los? As máscaras imediatamente geram forças sobrenaturais que adquirem uma total autonomia. Com as máscaras da Nova Irlanda, os povos indígenas invocam o Duk-Duk, que representa o espírito masculino, e a Tubuan, o espírito feminino. Os dançarinos sempre do sexo masculino vestem essas máscaras, uma vez que as mulheres são proibidas de participar dessas danças rituais. Mas e se alguém um dia conhecer seu sósia? Já aconteceu a você, pelo menos uma vez na sua vida, acreditar em encontrar seu sósia ou de seu pai, de sua mãe? Você entra em uma rua no Rio de Janeiro ou em Salvador e de repente vê alguém que se assemelha a você. Alguns segundos depois, a pessoa vira-se, olha para você estupefata, porque você a fitou com insistência. Então você vê que os olhos, as bochechas, as orelhas pertencem a outra pessoa e não a você. Era só uma fantasia, uma alucinação, uma fantasmagoria. Eu sou eu, a pessoa é a pessoa. Mas admita que você fica transtornado. Mas, como as máscaras chegaram entre os homens? Conta-se que em algum lugar entre a savana e a floresta, uma jovem mulher chamada Afoé, acompanhada de 2 pequenos meninos, tinha ido cultivar os seus inhames e remexer o adubo no campo próximo da aldeia. Quando se abaixa, ela ouve uma voz por perto, uma sombra na mata. Ela se vira e, estupefata, vê uma mulher de sua idade que a olha, uma mulher feita como ela, que diz ser o seu reflexo. Porém, com um calau pousado em sua cabeça, vestindo um manto longo de fibras e sinos nos pés. Afoé quase não tem tempo de pensar quando as crianças começam a gritar: "Mas é você, mãe! É outra você lá no mato, com um pássaro na testa. Nós temos 2 mães, nós temos 2 mães, uma na aldeia e outra no arbusto." Sem tentar entender, a jovem mulher apavorada leva os 2 meninos pela mão e volta para a aldeia. Quando ela junta suas recordações, ela conta sua aventura ao marido e acontece uma aproximação de pessoas. Imediatamente, os homens se organizam, vão em direção ao lugar da visão onde eles recuperam a mesma mulher. Em posição de calma, precisamente no mesmo lugar e sem sinal de hostilidade. De repente, eles falam com ela, ela responde com uma voz macia e diz que só tem uma intenção: oferecer ajuda. Eles a convidam então à aldeia, mas ela recusa. Diz que a vida social não é para ela. A intrusa assegura não pertencer àquele mundo, pois ela vive além da vida, entre presenças sobrenaturais. Mas, se eles construírem uma pequena casa, trouxerem regularmente um pouco de carne e de inhame para ela, e às vezes lhe oferecerem o sacrifício de uma galinha branca, ela poderia ajudá-los
e estaria contente em viver ali sem aborrecer ninguém a certa distância da aldeia. Mas imediatamente ela impôs 3 condições. Primeiro, diz a eles que ela ficou chocada com a atitude daquela mulher que a desdenhou e tinha fugido dela. Era uma mulher e a primeira pessoa viva que ela tinha encontrado, mas mesmo assim tinha sido menosprezada e rejeitada. Então a mulher do arbusto determinou que dali em diante não poderia mais apoiar as mulheres e que a estas, dali em diante, não seria mais permitido vê-la. Os homens sempre deveriam escondê-la dos olhares das mulheres na hora da sua chegada. Dali em diante, tudo o que interessasse a esta mulher seria do domínio dos homens e que ela participaria das cerimônias sagradas, mas não seria mais acessível às mulheres. Em segundo lugar, ela desejou estabelecer uma aliança com uma família da aldeia, uma das mais importantes, de forma que o chefe da linhagem fosse a pessoa responsável do culto e também o mestre de cerimônia na hora de suas saídas. Finalmente, ela pediu que um escultor fabricasse uma máscara idêntica à sua face, a mesma face bonita de Afoé, com um pássaro acima da cabeça. Mas esta máscara deveria ser levada exclusivamente por um homem. Optou assim por enviar na tribo o seu duplo, que era também o duplo de uma mulher da aldeia. Pode-se dizer que, ao menos na África Ocidental, as mulheres têm um papel que determina a descoberta das máscaras, que são elas as primeiras que foram postas em relação com estes poderes do invisível, e que elas asseguram diariamente um lugar essencial na transmissão desses poderes para o seu mundo. As sociedades de máscaras, pelo que sabemos, são em geral falocentristas e chauvinistas. Mas um mito de origem nos sugere outra ideia, que a divisão viveu na estupefação, na exaltação ou no horror de uma separação irrecuperável, nos gritos e na exultação de um nascimento. Seguramente está na mesma natureza do ser, se impõe pela união com um eu que se torna outro. Isso é a marca de outros dentro do meu eu. O virtuosismo de alguns artistas consiste precisamente em representar a versão do duplo em uma só máscara, saber jogar com cada uma das faces, qual é um e qual é o outro. A dualidade de algumas efígies revela a natureza secreta da máscara, a afirmação de conjunto, de 2 extremos ou para 2 focinhos, como do povo Senufo-Vaniugo. Entre os baolê, há máscaras que representam a dualidade em uma efígie de 2 faces justapostas em um só objeto. O baolê chama isso de gêmeo. O anúncio da chegada de 2 ou várias crianças nascidas de um mesmo parto, na África, é sinal de um favor dado à família, e a máscara dual simboliza a fertilidade, mas também a coexistência e a harmonia. As 2 faces não são semelhantes em todos os pontos. As 2 se enfrentam pela construção e a distribuição dos planos. As 2 faces da máscara se distinguem uma da outra pela diferença na escarificação, nas bochechas, na testa ou nos cantos dos lábios. E também na diferença das cores, desde que uma é preta e a outra é vermelha, no baolê, o masculino e o feminino. A máscara dupla expressa a unidade de uma dualidade equilibrada, imagem do nascimento simultâneo de 2 seres. Às vezes, na África Ocidental, as máscaras retrato representam o duplo, como máscaras de pessoas vivas. Novamente, no baolê, máscaras são esculpidas em honra de meninas da aldeia célebres pela beleza excepcional. Estas pessoas, cujas máscaras levam seu nome, estão presentes quando o duplo delas emerge na aldeia. Estas máscaras acentuam a contemplação da face,
oferecem um tipo de energia domesticada, interiorizada, em acentos rápidos e pessoais, pela ilusão da semelhança. Porém, é necessário admitir que a individualidade na representação não é a representação do indivíduo. Aos mascareiros não cabe alcançar uma identidade física, porque a efígie responde menos a um testamento de semelhança que um esforço de transfiguração. E isso indica não reproduzir detalhadamente as características estéticas da natureza. Nenhum mascareiro é um fotógrafo. Como e com o que fazer uma máscara? Se você tomou a decisão de fazer uma máscara, o melhor mesmo é procurar uma pessoa que conhece o ofício e lhes pedir que fabrique uma para você. Nada mais simples. Mas, se você insiste em fazer uma máscara, precisará de tempo para se preparar e confeccionar uma máscara da melhor forma possível. Imediatamente, a primeira pergunta surge: que material escolher? Tudo depende de seu habitat. Onde você está? Na América? Na África? Na Oceania? No Amazonas? No Rio de Janeiro? Escolha bons papéis se for confeccionar uma máscara teatral. Para outro uso, escolha a madeira, o mais difundido e mais conveniente material para as máscaras. É agradável ao toque e odor. A arte da máscara também está na substância dos materiais. Por exemplo, nas veias das madeiras, na textura. E madeira acha-se em todos os lugares e de todas as consistências, da mais dura às macias. Mas que madeira escolher? Existe alguma proibida nas prescrições? Sim, porque cortar a madeira errada pode ser muito sério dependendo da árvore que se corta. Madeira é uma questão viva. Alguns gênios vivem dentro dela. É necessário lhes fazer um sacrifício, um oferecimento, em troca do corpo que você toma delas. Antes de derrubar uma árvore, a pessoa pedirá para as divindades a permissão e falará com a mente contida no tronco. Na África, como na Oceania, onde a máscara ocupa um lugar importante no plano social ou religioso, o mascareiro obedece a prescrições rígidas. Alguns, os mais sagrados, devem preparar a máscara em segredo, longe da aldeia. O mascareiro escolherá uma madeira satisfatória de acordo com o poder que ela deverá deter. A que serve uma máscara? Para nada? Efetivamente não é um objeto fútil. Talvez você não tenha observado, mas ela está ao seu redor. Assim, longe de ser um objeto arcaico, vindo de tempos velhos ou regiões exóticas, a máscara é onipresente. Quais as atividades humanas não necessitam do uso da máscara? Um bombeiro, um soldador, um pintor, um dentista trabalharia sem pôr uma máscara? Você poderia colher o mel das abelhas sem máscara? Você entraria na usina nuclear de Fukushima sem máscara? Que mulher ousaria desafiar os costumes locais e não usar uma burca ou niqab no Irã? Em todas as circunstâncias, a máscara é um auxiliar precioso para os cirurgiões, os enfermeiros nos laboratórios e também para preparar alimentos em restaurantes. Nas avícolas, durante o processo de produção, os funcionários utilizam máscara. Na China, jovens mulheres mascaradas varrem as ruas de Xi'an ou Pequim. E atualmente, com a pandemia da Covid-19, como andar nas ruas sem uma máscara protetora na boca e nariz? Há muito, as máscaras são utilizadas em festas agrícolas, como o tiwara, sempre em par, durante uma cerimônia para tornar a terra cultivável. Também na região de Koutiala, com seus agricultores e suas danças rituais, fazendo um terreno mais fértil, e entre os Iroquois,
cujas máscaras representam o deus do milho. E na agricultura atual, a máscara é essencial no trabalho de fertilização da lavoura. Máscaras antissépticas, máscaras de tule, máscaras de musselina, como muitos véus que purificam e protegem. Proteger, esta é a palavra. Com a máscara, a pessoa se protege. Mas uma máscara pode curar? Vimos que todo cirurgião tem que pôr uma máscara durante uma cirurgia. Mas esta prática também existe para os cirurgiões das almas. Por exemplo, na Colômbia, aos cagabas, onde as máscaras representam demônios da doença. Ou algumas máscaras do Sri Lanka, que também representam demônios da doença através de cerimônias. As máscaras do Alasca eram para capturar, como redes de pescar. Mas toda a máscara é uma armadilha? A função da máscara não é capturar a face do outro? A máscara também tem uma função política, para assegurar um poder, reinar a ordem, intimidar. Estas máscaras de poder, com exercício de controle, pode ser vista na Costa do Marfim, com os Xenofos. Ou máscaras do Baolé. Estas divindades secundárias representavam, através de máscaras, um papel de comando, de vigilância, e serviam para reforçar a autoridade civil que intervém quando a estabilidade da aldeia é ameaçada. Em sociedades onde prevalece a gerontocracia, as máscaras sempre ficam nas mãos dos mais velhos da aldeia. Eles dizem que podem resolver os conflitos das relações sociais. Esta função de poder e de intimidação também existiu no Japão com as máscaras de armaduras, mas por razões completamente diferentes. No século X, surgiu o Yuroi, onde os cavaleiros usavam roupas de tiras ou brânquias de ferro que cobriam o corpo inteiro. Os ornamentos de cobre na forma de chifres ramificados, o kuwagata, decoravam a frente dos capacetes, tornando-os um signo característico. A primeira função talvez fosse menos para proteger, mas para ser espetacular e concentrar no seu verniz a energia visual do adversário. Bem diferente, o tankist inglês proporcionava ao soldado a ilusão de ser invulnerável, considerando que a máscara é só uma tela. Capacete ou máscara? A fronteira entre capacete e máscara é minúscula. Os motoqueiros escondem sua face para se protegerem de uma queda ou acidente. O motoqueiro renuncia a você e você tem dificuldade de identificá-lo. Impossível ver sua face, ele está mascarado. Em resumo, as máscaras estão em todos os lugares ao redor de nós. É suficiente abrir os olhos e fazê-las visíveis. Chama-se de máscara um pouco de tudo, até mesmo as máscaras de sátiros que decoram as fontes ou são penduradas nas paredes velhas. Alguns trabalhos técnicos ressaltam outro uso da palavra máscara. Em enologia, máscara designa o depósito que adere nos lados da garrafa, em especial no champanhe. Em acústica, é o som que se sobrepõe a um som com o efeito de elevar o grau de audição para o primeiro. Nas técnicas de retoque fotográfico, máscara designa uma proteção química ou mecânica que delimita áreas para melhorar a fidelidade da reprodução fotográfica. Mas mesmo essas máscaras têm um ponto comum: proteger, esconder para melhor revelar, pelo menos. No entanto, basta manter a palavra máscara em seu sentido mais comum, um objeto que é simbolicamente uma face ou uma representação animal, que veste um valor sagrado e é usada em cerimônias em várias sociedades com várias funções.
banquetes, entretenimento, guerra, etc. E a morte? As máscaras enterradas com o morto se destinam a perpetuar, se não a sua imagem, pelo menos o sinal de sua passagem na Terra. As máscaras sempre tiveram importância perante o sagrado ou o religioso. As freiras e os religiosos de várias igrejas sempre usaram capuzes, um adorno de cabeça que podia se deslizar como uma concha atrás da capa. Não foi o Islã que inventou o véu, o hijab. Os homens muçulmanos foram os primeiros da história a esconder suas esposas dos olhares estrangeiros, porque elas provocavam cobiça, eram muito bonitas e deveriam ser escondidas. A ideia de separação é relevante aqui, já que estamos falando de máscaras que distinguem o mundo masculino dos deuses. Hijab significa separação em árabe literário, no sentido da separação física, mas também da organização do espaço. No Alcorão, isso significa que uma cortina separa os homens das mulheres durante certas cerimônias religiosas. A Sura dos Confederados, o Al-Ahzab, diz: quando você perguntar à esposa alguma coisa, por favor, contate-a atrás de uma cortina. Sendo esta última palavra, cortina, traduzida como hijab. Mas as mulheres também usam o niqab, que designa um pedaço de pano que cobre todo ou parte do rosto. Esse costume existiu na Arábia antes do Islã, desde Tertuliano. Mas, enfim, não foram os muçulmanos os inventores do véu. O muçulmano é herdeiro de Bizâncio. No século IV, nas ruas de Alexandria ou Constantinopla, todas as mulheres iam ao mercado com seus criados, senhoras naturalmente cristãs, e usavam o hijab. Elas andam com a cabeça ocultada há séculos. A máscara é dos maiores inimigos das religiões monoteístas. Ela é a expressão do demônio, a encarnação da dor. Porém, o Deus escondido nunca foi visto e, por ironia, ao seu rebanho não é permitido o travestimento. A Igreja, no final do século II, condenou as mascaradas que celebravam a mudança das estações e que evocavam a boa saúde dos homens, dos animais e das fartas colheitas. A Igreja cristã pôs batalhões ao serviço da erradicação das máscaras, pelas quais os vigários das paróquias não compreendiam sua real significação. As deusas foram interpretadas como prostitutas, as fadas se tornaram as bruxas, os deuses pagãos se transformaram em diabos. Durante a Alta e Baixa Idade Média, os bispos proclamaram nos seus conselhos que as máscaras eram o trabalho de Satanás. A Igreja proíbe vestir-se de cabra, vestir-se com peles de animais. Se o carnaval foi, por milênios, um banquete pagão, foi porque era uma celebração do Pagus, a terra em latim, a celebração da chegada da primavera. Por outro lado, as igrejas entenderam que não poderiam abolir abruptamente estas festas. Quiseram domesticar e encobrir as palhaçadas com as formas das aparições do divino. Mas tudo se esclarece. A igreja fez do carnaval uma distorção dos ritos pagãos ao domesticar Satanás, distorcendo-o em acróbata, feito um palhaço. Nestes ritos se perderam todas as suas virtudes e sua virulência. O carnaval transformou a máscara em objeto de folião. Ao fazer dela um objeto do escárnio, carnavalizou a dor, a verdade, a decadência,
os vícios, a ganância, o ócio. Mesmo assim, a máscara não deixa de ser um símbolo de purificação. A máscara no teatro. Bom, é um assunto para outra ocasião. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.